Segunda Crônicas 33, que fala a respeito da idolatria de Manassés. Amém? Nós vamos ler. Não. Primeiro a rebeldia de Manassés. Depois eu vou pregar, né? Aonde Deus ouviu a oração dele, né? E Deus restaurou. Nós estamos nessa campanha Multiplicação da Prosperidade. Muitas vezes nós passamos alguma luta pela nossa rebeldia, mas Deus está sempre pronto a ouvir o nosso pedido de oração. Vamos ler? Podemos ler? Quem achou diz amém. Então diz assim, 2 Crônicas 33, versos 1, o título é a idolatria de Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações do gentil que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derribado, levantou altares a Baalins, fez bosque, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu, edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi entre todas as nações de Israel, porém eu o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contando que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme toda a lei, estatuto e juízo dado pelas mãos de Moisés. E Manassés fez errar Judá e o morador de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Senhor meu Deus, fala conosco nessa noite, nos ensina a tua palavra segundo a tua vontade, em nome do teu Filho querido Jesus Cristo. Amém? Podem sentar. Desocupe as vossas mãos e batam as melhores palmas para Jesus. Igreja do Senhor, nós vamos ver aqui a rebeldia de um rei do povo de Deus, amém? Né? Depois de Deus ter dado mandamentos, ensinamentos através de Moisés, dos profetas, exemplos através do próprio, pai de Manassés, que Ezequias, quando assumiu o reinado, estava todo quebrado, o povo estava vivendo uma vida miserável pela desobediência, e Ezequias fez tudo o que agradava a Deus, fazendo com que a nação prosperasse, fosse abençoada. Quer dizer, Manassés veio no momento do testemunho, tá certo? Que ele foi um rei muito novo ainda, ele começou a reinar com 12 anos, era uma criança ainda, uma criança para passar para a adolescência, mas ele, enquanto estava como criança, havia outras pessoas tutelando ele, e o reinado andou normal. Mas quando ele assumiu, quando ele começou a ter as suas opiniões, ele fez tudo contrário à vontade de Deus. E nós vamos ver, amados, que o povo de Deus tem esse costume de fazer tudo contrário à vontade de Deus, amém? É tão fácil ser abençoado, igreja, quando o povo anda fazendo a vontade de Deus. É muita bênção, viu? É muita bênção mesmo, porque Deus abençoa nessa terra e ainda abençoa. Agora nós temos a promessa, que eles já tinham uma promessa de salvação, só ninguém sabia
como seria a salvação, porque Jesus não tinha vindo ainda, mas eles sabiam que, tanto que o próprio Davi já falava: e habitarei na casa do Senhor por longos dias, né? Ele já falava sobre a eternidade, né? Já havia a revelação sobre a eternidade pelo próprio rei Isaías, que é desse período aqui de Manassés, porque Isaías foi o profeta da época do rei Ezequias, amém? Então, a desobediência destrói. Vamos obedecer a Deus, igreja. Vamos buscar a face de Deus. Nós estamos passando um momento difícil na nossa nação. Eu estava aqui falando hoje mais cedo, uma das desobediências terríveis que o nosso Brasil fez foi eleger mulher para ser presidente, né? Amados, pela palavra de Deus, mulher não pode ser sobre o varão, amém? Ela não pode estar cabeça sobre o varão. E quando nós votamos uma mulher presidente, eu sei que até lá no SAPEI, aqui, eu comecei a falar que não era isso votar numa mulher, mas todos diziam: não, é porque ela é escolhida do presidente que saiu, né? Não vou falar nomes aqui, todo mundo sabe. E foi um bom governo, todo mundo prosperou, portas de emprego se abriram e as pessoas ficaram mais prósperas, e ela vai dar continuidade. Mas eu disse: gente, mas ela é a mulher, e Deus fala que a mulher não deve estar sobre o varão, amém? Ter domínio. E presidente é o cargo maior, gente. Ser governador já não é certo, governador. Imagina ser presidente. Ela foi sobre todos os varões do Brasil, e haveria de complicar, e complicou. Já no primeiro 4 anos já não foi tão bom, já foi meio capenga, e quando veio o segundo nem houve praticamente. Você vê que não era de Deus uma mulher entrar, que minaram ela de tal maneira que ela não soube se defender e tiraram a força, né? Foi permitido por Deus. E olha o problema que nós estamos passando agora por causa disso: rebeldia. E nós vamos ver que nesse mesmo período houve muita prosperidade no Brasil. Foi o momento que mais as igrejas prosperaram e mais a igreja começaram a pecar, amém? Né? Porque quando as igrejas eram modestas, que não tinha muita riqueza, ninguém podia pedir nem muito. Há poucas igrejas viviam naquela pedilância total, né? Mas as outras igrejas humildes, pequenas, que pediam oferta, viviam em doutrina ainda. Mas quando veio a prosperidade, até as igrejas pequenas tiraram a doutrina para encher a igreja e começaram a pedir, ficaram só de olho nos dízimos, porque queriam prosperar também. A nossa prosperidade, hoje eu preguei aqui de manhã, a nossa bênção vem do Senhor. A única bênção que enriquece, não acrescenta dores, é dele, é do Deus. Então o homem quis a bênção do homem, quis a bênção da terra, e isso trouxe prejuízos, porque trouxe pecado. O pecado afasta o homem de Deus, encobre o rosto de Deus para que não nos veja, não nos ouça, as orações ficarem em vão. E o Brasil está como nós estamos vendo. E naquela época Manassés começou a pecar. O que nós devemos fazer? Está chegando o fim, tá? Jesus está voltando, mas Deus ainda quer cuidar do seu povo. Quem crê, da glória a Deus. Vai ver muitas coisas, porque é princípio de dor, vai. Mas enquanto não chega a hora, Deus quer nos prosperar. Deus quer cuidar de nós. Quem crê, da glória a Deus. Deus vai nos dar livramento, mas nós temos que nos arrepender. Vamos ver essa palavra, porque é muito interessante o que esse jovem passou, o que ele aprendeu e o que ele mudou. Ele reinou 55 anos, começou com 12 e começou a fazer somente coisas erradas, fez tudo que era mal. Tem uma parte aqui que diz que ele chegou a passar seus filhos pelo fogo. Imagina, né? Ele virou um idólatra total. O pastor, uma vez, eu já preguei aqui sobre passar no fogo, a gente imaginava que era até matar seus filhos, queimá-los para ser abençoado. Mas eu estava ouvindo
e um dia eu entrei pesquisando, naquela época existia o Deus do fogo, que eles, quando iam passar as crianças, eles não matavam as crianças não, eles passavam aquela criança por cima daquele ídolo deles que tinha fogo, e se as crianças não fossem queimadas, aquela criança era uma criança abençoada pelo Deus do inimigo, e se queimasse era uma criança amaldiçoada, viu? Olha só quando as pessoas, entendeu? Faziam já com as suas crianças, era um procedimento pagão, como nós temos na igreja católica, de batizar, jogar água, tinha aquele costume, pegava as crianças, em vez de fazer o normal. Qual a tradição de Deus? Pegar os filhos na idade de meses, levar e apresentar a quem? A Deus. Já tinha aquele... Hoje apresentamos a Jesus, mas naquela época apresentava a Deus. Uma criança pequena fazia ali aquelas crianças que eram de Deus, né? Faziam o corte, né, naquelas crianças para poder ficar a marca do Senhor, né? E apresentava a Deus. E eles, em vez de fazer isso, Manassés pegou seus filhos, levou a Deus estranho e passou pelo fogo. Botava de fogo aquele ídolo e saía labareda de fogo. Aí pegava a criança e passava ali. Se naquele momento que aquela criança estivesse passando, creio, botava no colo ali, não saísse fogo, aquela criança não se queimava, era abençoada. Mas se saísse, ela se queimava e poderia até vir a morrer. Amém? Olha a desobediência daquele homem, né? Então nós vamos ver que ele fez tudo que era errado, edificou altares, dentro da casa do Senhor colocou uma imagem que Deus tanto falou, para que não idolatrasse imagem feita por mundo, botou dentro da casa de Deus. É como se eu chegasse agora e botasse um boneco aqui. O que nós temos em outras igrejas aí? Não temos boneco? Tem uns que não botam boneco, mas botam uma cruz, que simboliza também, quando Deus disse que Ele é o Deus do invisível. Mas Deus tem que ser visto através do pastor Gilson, através de cada um de vocês, porque Ele não habita em templo feito por mão do homem, mas em templo feito por Ele, que somos nós mesmos, amém? Então nosso testemunho é a imagem e semelhança de Deus, quando fazemos as coisas certas diante de Deus. Então esse homem foi abominável, né? Ele fez coisas terríveis, e tudo que se faz de terrível traz o quê? Consequências destruidora. Então o nosso Brasil aí é destruído, um país que nunca teve terremoto. Lá no Sergipe já teve 5 tremores no mês passado, já teve nesse mês. Já estão aí falando em terremotos mais potentes. Um país que nunca teve nenhuma revelação de tsunami, já diz que pode ter, porque está acontecendo terremotos no mar, e isso vai causar tsunami perto do Pacífico, vai trazer ondas gigantes. Tem também aí um vulcão que está para explodir, se cair aquela montanha de água, como aconteceu na Indonésia, que foi pouca montanha, mas causou esse último tsunami. Poderá vir um tsunami gigante, e quanto mais longe ele vai se propagando, porque vai empurrando mais água, chegar a ondas muito grandes às costas, aqui da América do Sul, do Brasil, Portugal e até nos Estados Unidos, e todo poder ser invadido, o litoral ser destruído. E então está tendo revelações dos irmãos com sonhos, viu, igreja? Sonhos proféticos. Inclusive um cego teve a visão de tudo sendo destruído no Rio de Janeiro, São Paulo, tudo Recife, toda a costa do Brasil sendo destruído, invadido, alguns quilômetros adentro sendo destruído, amém? Por causa do que? Rebeldia do homem, pecado. O pecado traz consequências. As igrejas, nossa, eu estava lendo, então o pastor já está preparando para botar o bloco na rua, o carnaval, está tudo já afiadinho lá, treinando para poder sair, para poder botar o bloco na rua no carnaval com a igreja. Olha que coisa satânica. Gente, não tem nada a ver com a gente. Não estou. Olha, é pecado até se ele reunisse
num lugar retirado, e fazer samba lá, batuque, já é pecado. Imagina ir para o meio, porque o nosso Deus não é batucada, o nosso Deus é o hino de Deus, é coisas celestiais, amém? Nós adoramos a Deus com hinos para Ele. Vocês têm que entender uma coisa: o hino não é para os ouvidos humanos. O hino que meu filho tocou aqui foi para chegar aos ouvidos espirituais de Deus, e nós nos alegramos junto. Mas se o hino satisfazer a carne, o ouvido humano, não é de Deus, não vai satisfazer. Amém? Então, tudo que nós fazemos aqui, essa palavra está sendo pregada, não é para satisfazer vocês, é para satisfazer a Deus. Ele está falando com vocês, e ela não voltará vazia para Ele. Antes fará tudo, prosperará naquilo que Ele deseja e Ele quer, como está lá no livro de Isaías 55, verso 11, está falando a palavra de Deus. Então, amados, nós temos que procurar agradar a Deus, e Manassés fez tudo errado, e veio desgraça. Deus entregou novamente aquele povo que tinha sido abençoado através de Ezequias, que prosperou, até desviou uma fonte subterrânea de um rio para dentro da cidade, para poder eles terem água potável. Olha que coisa linda, né? Aquele homem fez coisas, engenharias, que hoje, né, em dia, ninguém poderia fazer, porque ele não tinha maquinário. Ele conseguiu através da sabedoria mas veio o filho dele e fez tudo errado, igreja. Olha o que aconteceu na desobediência, vamos ver. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais, isso do 11 em diante, 33:11, os quais prenderam Manassés entre os espinhais, o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. Ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. O que Deus está querendo falar aqui conosco? Faça prova de mim. Quem já recebeu o milagre de Deus aí? Amados, lembra disso. Manassés, ele não quis lembrar o que o pai dele havia conquistado. Quem se lembra da passagem do pai Manassés, o Ezequias, que Senaqueribe subiu contra o rei Ezequias, 185.000 soldados cercaram Jerusalém, pronto para invadir Jerusalém, com armas pesadas que destruiria os portões ali. E o rei Ezequias estava a orar e a pedir a Deus. Foi o que Isaías mandou: ora ao teu Deus e nada será feito contra vós, ao contrário, o inimigo fugirá de vós, voltará à sua casa e lá morrerá diante do seu ídolo. E isso aconteceu. O anjo do Senhor desceu e cortou 185.000 cabeças numa madrugada. E quando foi de manhã, que o rei Senaqueribe foi procurar os seus soldados para invadir ali aquela cidade onde estava Ezequias, chegou lá, estavam 185.000 corpos com a cabeça cortada. Ele se apavorou e saiu correndo, porque foi terrível aquilo que ele viu. Não ficou um vivo sequer, a não ser ele. E ele correu pelo deserto, e correu, e Deus deu força de ele chegar lá no reinado dele da Síria, e entrou e se escondeu na cama onde estava o Deus dele, ficou lá escondido. Ele não entendia o que havia acontecido. Os seus filhos entraram e o mataram. Morreu nas mãos dos seus filhos. Tudo isso foi relatado e Manassés sabia, mas ele não creu. E vocês, amados, quantas bênçãos vocês já receberam? Quantas bênçãos papais já falaram que receberam? Quantos milagres já foi contado, não só nessa igreja e em outras? Quantos relatos aqui na própria Bíblia tem de testemunho daqueles que obedecem a Deus? Por que o homem quer desobedecer a Deus?
Porque o homem não quer fazer a vontade de Deus, quer adorar outros ídolos, quer ir para o carnaval, quer ir para a praia ficar pelado na prostituição. Vocês me perdoem, meus amados, porque eu também já frequentei praia. Mas quem consegue ficar com o pensamento limpo na praia, homens e mulheres juntos pelados? É um lugar de prostituição. Em pensamento, pelo menos, acontece muito, porque ali é um lugar de nudez, gente. Não vem com essa que você vai ficar se divertindo, você está vendo um ou outro, e os pensamentos vêm, o diabo trabalha nisso, porque o diabo é o tentador. Quem crê da glória a Deus? Como que pode um cristão estar na praia? Como que pode um cristão sair da sua casa, ir para o Maracanã no meio de palavrões, para ver perna de pau correr para lá atrás de uma bolinha? Se a vida cristã é de amor, como que eu posso querer o mal do meu irmão, se eu sou de um time, meu irmão é do outro? Eu quero ver ele chorar, eu quero comemorar a minha vitória. Se nós temos que amar o nosso próximo como a si mesmo, que nós não podemos adorar ninguém a não ser Deus, para não adorar um jogador que fez um gol para o teu time, ou lá aquele escudo daquele time, quando aquele que você pode adorar é Deus. O único que você pode adorar é Deus, e não é um escudo, não é uma camisa de time, não é um homem, ele é espírito, e você o adora em espírito e verdade. Isso tudo é pecado contra Deus, gente. Carnaval, nudez, televisão, ver as propagandas enganosas, né? Eu tiro. Você vai sentar para ver uma novela, você acaba que você está chorando junto com aquilo é teatro. A gente muitas vezes vem uma mensagem bonita para a gente se emociona, a gente vê lágrimas nos nossos olhos, né? Na mensagem que a gente recebe no próprio. Se imagina você vendo novela, preso às novelas, deixa de ir para a igreja para ver uma novela. Isso é idolatria. Você está no pecado e você está se afastando de Deus. Quem crê, glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos que buscar a face de Deus. Manassés pecou muito, idolatrou, foi contra tudo que ele sabia a respeito de Deus. Até os 185 mil soldados mortos, ele não quis saber, ele não acreditou, ele desacreditou. E você acha que essas igrejas estão fazendo o quê? Eles não estão acreditando naquelas igrejas antigas, aquelas assembleias maravilhosas que o morto ressuscitava. Ah, mas pastor, aquilo era demais, mas tinha poder. E agora? Cadê o poder de Deus? Né? Mas olha, nunca é tarde para recomeçar, quem crê. A palavra de Deus diz: lembra-te aonde caíste, se não me engano, na igreja de Sara. Volte, recomece novamente, porque senão breve virei contra ti. Amém? Então, amados, vamos se arrepender, não vamos deixar Deus vir contra nós, não. Manassés, ele ficou preso num calabouço, amém? E ele ficou ali na lama, ferido, porque ele foi levado para o cativeiro. Um rei derrotado. Naquele momento ele lembrou dos testemunhos contados pelo pai dele, lembrou do relato de Abraão, do pai Abraão, lembrou do relato de Isaac, lembrou do relato, né, que houve sobre Jacó, lembrou dos feitos de José no Egito, de Moisés ao tirar o povo do Egito, de Josué ao atravessar o Jordão, do rei Davi, do seu pai Ezequias. Ele lembrou: quanta besteira eu fiz, eu fui tudo contra aquele que tudo fez por meu povo, eu não acreditei, mas se é verdadeiro, como eu estou vendo agora nas burrices que eu fiz, me dê uma oportunidade. Quem quer uma oportunidade nessa noite? Será que seu coração é de pedra, gente? Vocês não querem uma oportunidade? Você é ouvinte da palavra, você tem ouvido tantas coisas que não pode idolatrar, mas fica, insiste, vai. Gente, nada contra ninguém ser católico, mas o que vai contra a palavra é errado. Como que você vai? Você vira aqui, ele colocou uma imagem na casa do Senhor e foi abominar. Como é que eu vou colocar São José, São
um anel, São Pedro, São não sei, isso é boneco. E primeiro, que adorar somente a Deus, e o único nome que foi dado o direito de adorar, além do nome de Deus, como homem aqui nessa terra que teve, foi o Filho de Deus, o nome de Jesus, a qual todo o poder lhe foi dado nos céus, que é o nosso Salvador. O Senhor permitiu nós adorarmos a Ele, mas isso depois que Ele se tornou Espírito, porque enquanto Ele estava aqui em carne, o Senhor sempre passava honra e glória para o Pai. Amém? Então como que nós vamos aqui adorar pastores, adorar cantores, adorar bonecos, gente? Se o boneco tem que alguém carregar. E outra coisa, se Maria tivesse viva, poderia ela orar por alguém fazer milagre, mas ela morreu, e ela dorme, ela vai ressuscitar ainda, porque todos que morreram após Jesus, ainda vão ser ressuscitados. Amém? E se não foi ressuscitado, ele não tem poder de fazer nada, e não terá ninguém mesmo depois de ressuscitar, porque honra e glória pertence a Deus. A missionária ontem não, segunda viu o anjo, hoje viu de novo. Eu falei, podemos sim comemorar a presença do anjo e recebê-lo com alegria, mas não podemos adorar nenhum anjo. Imagina uma pessoa né, que já morreu. Isso é ignorância. Não desfazendo de Maria, nem de Pedro, nem de Paulo, nem de A, nem de B, nem de alguém que venha morrer agora, que faz muita bondade para os outros, não desfazendo, mas morreu, acabou. Deus é Deus dos vivos, não dos mortos. Ele usa o templo enquanto tem vida. Depois que morreu, Deus não vai usar mais, Deus vai usar outro vaso. Amém? Quem crê da glória a Deus? Amém. Se o pastor morrer, o pastor encerrou a carreira. Guardei a minha fé para a salvação. Ele vai usar a missionária Rosângela, vai usar meu filho Pepe para ficar no meu lugar, vai usar o irmão Ito, vai usar outros que vêm, Marcos, que aceitar Jesus, mas o pastor encerrou a sua. Manassés, ele viu a sua ignorância, e ele disse, nós vamos ler aqui, olha o que ele fala. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e Deus tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus, e depois disso edificou um muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, à entrada da porta do peixe, a roda de Atel-Fel, levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, os ídolos, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor, em Jerusalém, os lançou fora da cidade. Vocês que estão aí adorando imagem, carregando boneco no pescoço, terço, orando, imagem na sua casa, jogue isso fora, que isso é abominação perante Deus. Não está quem você pensa que pode ter sido uma pessoa muito usada por Deus, como foi o próprio Pedro, como foi Paulo. Não está porque eles dormem, como foi a Maria, também a mãe de Deus, né? Que foi uma abençoada entre as mulheres, bendita sois entre as mulheres, por ter tido Jesus no seu ventre, mas ela dorme, ela não faz milagre, ninguém faz milagre, só quem faz milagre é Deus, é Jesus. Amém? Amém. Joga fora, porque está escrito no livro de Levítico que por trás de cada imagem há um demônio, amém? Que se aloja ali para ser adorado e trazer mais maldição na sua vida. Então cuidado, joga isso fora. Fotos de imagens de santos, tira tudo, limpa a tua casa e adora o teu Deus, não desfazendo, que nem eu estou dizendo, não desfazendo daquilo que está sendo representado, que muitas vezes nem tem a aparência daquela pessoa que existiu naquela época, foi criado pelo homem, mas não desfazendo, que eu não quero desfazer de Pedro, nem de Maria, nem de ninguém, mas aquilo é um boneco, e por trás de um boneco, da imagem, há sempre um demônio, amém? Tira do seu lar, da sua casa, porque Manassés se desfez de tudo isso. Enquanto ele fez isso, paganismo, passou seus filhos pelo fogo, ele foi amaldiçoado.
ele foi levado em cativeiro, a nação Judá foi destruída, Jerusalém foi destruído, meus amados. Glória a Deus, igreja. Amém. Mas quando ele voltou à razão, ele tirou tudo, ele reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas de louvor. Ele mandou ajudar que servisse ao Senhor Deus, já ordenou a todos que servissem. Coloque a sua vida no altar, ordena a sua casa que sirva também seus filhos, começa a colocar a obediência deles, naquilo que você tem domínio sobre eles, vocês podem ordenar, igreja. Aqueles que você já não tem, vocês podem pedir respeito também, amém? Mas não pode mais mudá-los, obrigá-los, vamos dizer, mas pode na sua casa pedir respeito. Vamos colocar nossa casa no altar, nossa vida no altar, nossa família no altar, para que nós sejamos abençoados e tenhamos a multiplicação da prosperidade. E diz aqui, isso que está faltando no Brasil, acabar com essas idolatrias, acabar com esse pede dentro das igrejas, me dá, idolatria do dinheiro. Se você pagar 1.000, você vai ser abençoado. Outro capeta do inferno que entrou nas igrejas. Você não tem que dar dinheiro nenhum para ser abençoado. Aqui diz, e reparou o altar e ofereceu ofertas pacíficas de louvor. A maior oferta que Deus quer de vocês é louvor. Quem crê na glória a Deus? A oferta em dinheiro você traz com amor para ajudar a obra de Deus, porque você vê a necessidade da casa do Senhor e Deus te abençoa e você traz. Senhor, eu estou dando, não estou te pagando não, porque nenhum dinheiro no mundo paga, mas eu estou ajudando a sua casa porque sua casa precisa, com carinho e com amor, amém? Mas se você não tiver, amém, com louvor, com a sua presença, vir na casa de Deus, se escondendo nos braços de Deus. E diz aqui mais, então o Senhor, e porém o rei Ezequias, o profeta, calma aí, vamos aqui, e diz aqui, mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Os altos não foram derribados, mas foi trocado. Lá eles se reuniam não para adorar mais a deuses estranhos, mas adorar ao Senhor. Então podemos ir aos montes, podemos ir aos altos e aos montes, não é pecado, desde que nós vamos lá para adorar, não para fazer magia, nem adorar deuses estranhos. Vamos aqui. O resto, pois, dos altos de Manassés está em outros livros, como o livro de Reis, mas nós vamos falar sobre isso aqui, a restauração. No livro de Reis fala que Manassés, ele orou a Deus e disse, se o Senhor me tirar daqui, eu farei tudo que lhe agrada. E que Deus deu a ele um reino abençoado reinou 55 anos, não diz o tempo exato que Manassés ficou na rebeldia, mas diz que o reinado dele foi muito abençoado, amém? Quem quer ter a sua vida abençoada? Amém. Por que não colocou talvez o tempo de rebeldia e o tempo de conserto? Porque o tempo não interessa. Muitas vezes está aqui, o meu presbítero tem 80 anos, Luiz também tem 81. Muitas vezes a pessoa pensa, eu sou velho para me consertar. Não é não, nunca é velho para se consertar, nem que você viva um dia na presença do Senhor certo, isso vai fazer com que você seja eternamente certo, eternamente salvo, um dia, algumas horas bem sucedidas de arrependimento pode trazer a vida eterna, gente. Aquele homem, ele teve o prazer de sair de lá, aquele rei da Síria foi tocado no coração por Deus, tirou ele, que aqui não está nesse relato, eu quis ler nesse pedaço, tirou ele lá do calabouço, mandou levar de volta ao reino, deu condições a ele, para ele reconstruir o seu reinado, para ele poder adorar a Deus. Você vê como o próprio inimigo forneceu as condições. Amados, nós não estamos para debater com o mundo, nós estamos para ensinar o mundo. Quem crê da glória a Deus? Marcos, eu não estou aqui para poder acabar com o carnaval, eu não estou aqui para poder acabar com um jogo de futebol, eu não estou aqui para poder acabar com o nudismo na praia, eu estou aqui para ensinar que não é agradável a Deus.
e quem quiser que se transforme, e quem não quiser é livre para seguir o seu próprio caminho, a sua escolha. A igreja está querendo debater com o mundo. O que a igreja não conseguiu ganhar, a igreja quer destruir, quer parar, né? Não é isso. A igreja tem que viver igreja santa e orar para aqueles que estão lá fora, a qual o diabo está usando. E quando nós oramos, pessoas saem do carnaval, estão abatidas, vem à igreja no outro dia, você encontra na condução quando vai trabalhar, e ele vai dizer: poxa, aconteceu, é porque isso aí é do inimigo, a gente estava na igreja orando, nós também vivemos nisso, nós vamos dar testemunho. Eles vão deixar de ser foliões para ser crente, vão deixar de ir para a praia para nudez para ser quem, vão deixar de ser torcedor para time, brigando por um tipo que não leva a nada, para ser aquele que prega a palavra de Deus, não briga com ninguém, mas anuncia o evangelho. Os crentes estão querendo, ou traz o mundo para eles e concorda, isso pode, ou que não pode, acaba. Nós não temos que acabar com nada, nós temos é que se transformar para não usar o que o mundo nos dá, amém? Está entendendo, igreja? A igreja não está aqui para destruir o mundo, mas para ser salvo, porque quem está destruindo o mundo é o próprio mundo, quem crê na glória a Deus. Quem está se destruindo é o próprio povo. Nós temos que fugir dele para não sermos destruídos. Quando Manassés fez a vontade do mundo, o que aconteceu com ele, com a nação dele? Se destruíram ao ponto que diz que eles pecaram mais do que o próprio povo, os amoreus, heteus, jebuseus, os filhos dos gigantes, né? Que o Deus tirou da terra, da nova Canaã, para botar o povo de Deus. Diz que eles estavam pecando mais do que eles, que Deus destruiu para dar aquela nação a Deus. E a igreja agora está pecando mais do que o mundo, não sei, está pior do que o mundo. Você sai por aí, você ouve cada barbaridade, crente estuprando filho, pastores estuprando, seduzindo criança, matando, roubando, dando volta nos outros, devendo os outros. Gente, isso é coisa do mundo. O crente tem que ser diferente, amém? Odiando o próximo, querendo tirar a vida dos outros, desejando mal. Não, mas ele é mau, tem que morrer. Que isso? Tem que morrer o inimigo que está na vida dele, mas ele tem que ser salvo. Quem crê na glória a Deus? Se fosse para matar o mal, ninguém estaria vivo, a igreja não existiria, porque um dia eu fui mal também. Todos os pecadores são mal. Nós somos apenas transformados por Jesus Cristo, pela misericórdia, para ser salvo. E eles não podem ser, não? Se nós tivermos oportunidade, eles não podem ter. Igreja, é fácil? Não, que não sei o que, é que nem nossa política agora, tem que acabar com os petralhas, tem que acabar. Amado, eles não tem que acabar com ninguém, porque eles também são tudo corruptos. Eles têm que viver honestamente para dar exemplo aos outros. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, a nossa luta é contra as potestades do mal. Nós vencemos na oração, né, querendo destruir vidas, tirar os problemas. Nós temos que vencer os problemas, não é tirá-los. Nós temos que atravessar o mar, não é fazer o mar desaparecer. Nós temos que entrar na fornalha e sair dela sem se queimar, não é apagar o fogo. Os crentes estão tudo errado. Nós temos que entrar na cova do leão sem tirar os leões e ele não nos comer, né? Tirar e matar o leão para ficar lá. Os crentes estão errados. Os crentes estão querendo viver o mundo, é como se quisesse dominar o mundo. Amados, se fosse para dominar o mundo, Jesus estaria aqui reinando conosco. Ele disse que o meu reino não é dar. Então, onde é o nosso reino, igreja? Vamos se arrepender como Manassés, vamos pedir a Deus, esse Deus maravilhoso, que tanto milagre já fez, que Ele nos conceda chances, oportunidades de nós sermos fiel. E nós obedeceremos tudo a Ele. Ele nos curará hoje, viu, Joelma? Ele te abençoará. Todos vocês que estão aqui, mas começa a se arrepender,
e a voltar atrás e fazer o que é agradável a Deus, para que sejais abençoados e felizes e possam morar no céu em nome de Jesus. Batam palmas bem alegres. Receba essa palavra, ouvinte da palavra, aqueles que estão em casa, a qual essa palavra vai chegar. Se arrependam, não briga contra o mundo, mas saia do mundo para aqueles que queiram sair também. Amém?